E aí, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Estou aqui para a gente poder ver aí o que os astros nos reservam para 2026. Sim, é o vídeo de previsões anuais, né, Astrolume. Vamos fazer uma leitura comentada do texto que vai estar lá inteiro, na íntegra, no site www.astrolumine.com.br, para a gente não perder nenhuma informação, né, e também para o vídeo não ficar muito comprido. E vocês podem ir no site, vocês vão ter acesso a esse vídeo também, ao texto. No Instagram eu vou colocar todo o link também para vocês poderem ter acesso. Então, não vai ter jeito de dizer que não sabe o que vai acontecer em 2026, né? Porque o que acontece? A astrologia é justamente para isso, né? Para a gente poder ter um norte, ter uma ideia de como as coisas vão se desenrolar, se desenvolver, uma tendência, né, para o ano. Assim como a meteorologia fala para a gente, vai chover, vai fazer sol, a astrologia também pode ajudar na questão de dizer a tendência do ano é essa, né? E a gente se prepara para aquilo para saber lidar com os desafios da melhor forma e aproveitar as oportunidades também da melhor forma, né? Então, esse ano é de 2026, como eu falei no vídeo de 2025, né, que eu gravei em 2024 para o ano de 2025, o ano de 2025 e 2026 são anos germinados, né? Então, 2025 é como se a gente estivesse ensaiando, né? Imagina que você vai estrear uma peça. Então, em 2025 você ensaia. Nesse ensaio que faz aí em 2025, porque muitos planetas ingressaram nos signos que vão ficar agora permanentemente em 2026, mas voltaram para os signos anteriores que eles já estavam há muitos anos, né? Eles ingressaram, deram uma amostra ali, e a gente pode sentir, pode ensaiar, fazer um ensaio para a gente poder, em 2026, ter mais subsídio, ter mais bagagem, para não entrar de supetão, né? Para a gente poder verificar o que a gente já não pode mais fazer, entender algumas coisas, né? Para a gente ter, vamos dizer assim, recursos suficientes, né, para lidar com as situações que esses planetas, ao ingressarem depois de um longo ano, de longos anos nesses outros signos, né, eles agora vão implementar efetivamente em 2026. Por isso que 2025 é um ensaio e 2026 é o nada será como antes. Né? Então, é o primeiro ano, vamos colocar assim, o texto, né, o texto do ano de 2026, o título é o primeiro ano do resto de nossas vidas e nada será como antes. Então, quer dizer, a gente ensaiou a questão ali em 2025, em 2026 não tem mais ensaio. Aí já né, 1, 2, 3, câmeras, ação. Vamos agir, né? É o ano 1. O ano 9, que foi 2025, foi um ano de fechamento, né? A gente ainda tem um início de ano ainda nessa vibe um pouco de fechar alguns ciclos para a gente poder se preparar para abrir novos, né? Então, se fosse falar em termos assim de desenvolvimento, digamos que em 2025 a pessoa ficou grávida do ano de 2026. As sementes foram plantadas ali em 2025, mas elas não apareceram ainda. Em 2026 elas vão começar a aparecer. Né? Então, no primeiro semestre de 2026 será como se fosse uma gestação para que o bebezinho 2026 nasça efetivamente. Aí já não vai ter mais nada para poder aprender, resolver. Não, o bebê nasceu, tem que cuidar do bebê. Né, ele já materializa, né? Então, seria ainda um movimento que o cosmos muito gentilmente faz pra gente aí, de a gente ter uma semente que se planta em 2025, ela é gestada ainda no primeiro semestre de 2026 e ela efetivamente vê a luz aí no segundo semestre de 2026, né? Então, porque aí os planetas já estão todos já nos signos que eles vão ficar por longos anos, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem planetas fechando ciclos de 28 anos, de 160 anos, de 82 anos, né? De quase 200 e tantos anos, né? No caso aí, o Plutão que ingressou em Aquário já e ficou em Aquário já para não voltar mais em 2025, fica 200, às vezes 300 anos num mesmo signo, né? Ingressou num signo novo. Desculpa, leva 200 ou 300 anos para dar volta no zodíaco, então ele fica de 20 a 30 anos ali no mesmo signo, né? Então ele ficou 18 ou 19 anos no signo de Capricórnio, agora ele ingressou em Aquário e vai ficar aí em Aquário por mais 20 e tantos anos. Então, a gente tem Netuno
né, que para dar a volta no zodíaco, 160 anos mais ou menos, 180 anos. Então, ele ficou 14 anos no signo de Peixes, deu a volta no zodíaco inteiro, foi em todos os signos, né? E depois de 160 anos ele fecha esse ciclo, porque o Peixes é o último signo do zodíaco, para ingressar em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, né? Então, realmente reflete um momento de fechamento, ano 9, para início de um ano 1, que é o começo, o início, né, o primeiro ano do resto de nossas vidas, nada será como antes, né? Então pensa nisso sempre que você vai estar você estará bem orientado para o ano de 2026. Então a gente tem muita questão de fecha ciclo e abre ciclo, né? Tanto do ano 9 para o ano 1. Então, o Saturno leva 28 a 30 anos para dar a volta no zodíaco, ele também está saindo de Peixes, que é o último signo do zodíaco, ingressando em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então, quer dizer, e vai ingressar junto com Netuno no grau 0 de Áries, eles vão ter um encontro ali no dia 20 de fevereiro, um momento emblemático para a astrologia, né? Um mês antes do ano novo astrológico, que se dá no dia 20 de março, né? E tendo essa ideia de um Marte muito forte esse ano, né? Marte, que é o regente do ano novo astrológico, porque ele rege o Sol em Áries, então ele traz aí para a gente a ideia de direcionamento, de energia, de movimento, né? Mas ele estará em Peixes, tudo isso a gente vai conversar, mas ele estará em Peixes no ano novo astrológico, então quer dizer, existe uma energia de ação, mas ela tem que estar junto com a intuição, com a sensibilidade profunda, com esse reconhecimento interior, né? Sabendo se construir de dentro para fora, para projetar fora o que a gente tem dentro, e a gente está pronto para isso, porque o Saturno fazendo conjunção com o Netuno no grau 0 de Áries diz exatamente isso. Você já sabe quem você é, agora siga na sua direção, de acordo com a sua essência. Então, a gente tem muitos sinais de finalizações de ciclos e inícios de ciclos. Mas eu aposto no início de ciclo efetivamente começando no segundo semestre de 2026. O primeiro ainda é como se fosse uma gestação. No segundo, como eu disse, o bebê nasce e aí não tem mais volta. E nós temos ainda um fato muito interessante, porque Marte, que invariavelmente ele é sempre o regente do ano novo astrológico, porque o Sol está no 0 grau de Áries, né, no ano novo astrológico, um mês depois que Netuno e Saturno se encontram no 0 grau de Áries também, porque Marte rege o signo de Áries, nós estamos no ano 1, que é um ano de ação, de início, de começo. Áries é o primeiro signo do zodíaco, de novo, né? E aí Marte regendo toda essa ideia aí, né? Mandando no pedaço. E o que acontece? Marte no ano de 2026 não ficará retrógrado, ou seja, não dá para recuar nem para pegar impulso. A gente precisa agir, a gente precisa ser dinâmico, a gente precisa movimentar, não dá para tirar férias, não dá para não ver, porque senão você perde o bonde. Sabe, é uma velocidade, as coisas vão andando e você tem que estar nessa fluência, você tem que estar na mesma cadência do ano, porque se você não estiver, você perde o bonde. Não é que se você não você vai morrer, não é isso. É que você vai perder as oportunidades e vai ter mais complicações para poder vencer os obstáculos. Sempre lembrando que essa conjunção de Saturno e Netuno no signo de Áries, no grau 0, diz pra gente, esses começos, a realidade precisa estar alinhada com o sonho. A fantasia não pode gerir essa situação. A gente precisa estar ancorado no chão. Saturno está ali junto de Netuno dizendo sonhe, se inspire em ações para você desenvolver e realizar seus sonhos, mas com os pezinhos muito no chão, né? Então pede para a gente evitar ter expectativas elevadas demais, para que a gente depois também não se frustre. Então é fazer tudo na medida certa, tomando boas decisões, fazendo boas escolhas aí. Então vamos lá para nossa leitura comentada. Passando, né, desde dos planetas mais demorados, que no caso é Plutão, né, indo até Júpiter e depois passando rapidamente por Marte, fazendo aí uma ideia para vocês também, porque a gente vai ter uma mudança de eixos nodais também no meio do ano, entre julho e agosto, eles saem de Peixes e Virgem e ingressam em Aquário e Leão. E a gente também tem os eclipses que a gente tem que falar e tem que falar do ano 1, né? E tem que falar também do arcano regente do ano de 2026, que é a Roda da Fortuna, tá bom?
que fala aí desses altos e baixos, dinamismo, né? Essas coisas todas. Então vamos lá, começando com o título, né? Que é o que eu disse para vocês. O primeiro ano do resto de nossas vidas e nada será como antes. Então 2026 ele se apresenta como um ano portal. Um ano portal por quê? Porque eu vou ter que fechar uma porta e abrir outra para começar um novo ciclo na minha vida, né? Uma grande virada, são grandes mudanças, grandes transformações. A gente precisa estar preparado para o inesperado, os imprevistos, e para isso precisa flexibilidade, né? As ventanias vão bater na nossa porta e a gente precisa estar preparado para ser flexível e se adaptar. Quem souber se adaptar melhor às situações, às mudanças e às inovações e às transformações, se dará melhor em 2026. Então, é um céu de virada, né, para 2026, onde o destino e as escolhas humanas, elas se alinham para inaugurar um novo ciclo de vida, né, destino e escolhas, né, a minha direção, o meu destino, o meu propósito e o que eu escolho para a minha vida se alinham, de certa forma, para criar um novo ciclo de vida, convidando que a gente tenha coragem para agir, quer dizer, não pode ficar parado, gente, nem recuar, nem dizer, não sei se eu quero, não sei se eu não quero, tem que decidir, tem que ser decidido, tem que ter coragem para decidir, não pode de forma alguma, quer dizer, não é que não pode, se você quiser você pode, mas o ideal é evitar procrastinação, né? É agir, é aquele negócio que há anos eu estou tentando fazer isso, no ano de 2026 é decisivo. Não dá para ficar aí tomando sol e bebendo caipirinha o dia inteiro, né? Tem que trabalhar para poder plantar para essas sementes, né? Esse bebezinho que vai nascer em 2026, que é o nosso primeiro ano de nossas vidas aí, que nada será como antes, para a gente poder ter bons frutos, né? Então, o que acontece? A flexibilidade para mudar e a consciência de que o futuro começa agora. Independentemente da idade que você tenha, o futuro começa agora. O futuro, por quê? Porque a gente tem vários planetas nos signos de ar, a gente tem Plutão em Aquário, que fala de uma revolução tecnológica muito grande, a gente vai ter o Urano no signo de Gêmeos durante 7 anos, o Plutão no signo de Aquário durante 18, 20 anos. A gente vai ter muita coisa ligada à questão mental, à questão tecnológica, à questão da revolução tecnológica ligadas a transformação na forma de trabalho, na forma de comunicar, na forma de aprender, na forma de falar outras línguas, né? As barreiras vão cair, né? A gente não vai ter mais barreira para se comunicar com outras pessoas, já não tem agora, né? Ano passado, na leitura de 2025, eu disse para vocês que era um preâmbulo para o mundo do John Lennon, que era o mundo do Imagine, né? Que não existem fronteiras, não existirão mais fronteiras, a gente pode ultrapassar qualquer tipo de fronteira e chegar onde a gente desejar, através da tecnologia, né? Então, astrologicamente, 2026 ele marca um ponto de virada histórico vamos lá, os planetas todos, passar rapidamente por eles. Plutão em Aquário, ele redesenha o poder do coletivo através das mídias sociais, através das questões tecnológicas, inteligência artificial, né? Urano em Gêmeos acelera as mentes, as conexões, quer dizer, vai ser um ano também de, às vezes, muita insônia, muita ansiedade, muito nervosismo, né? Querendo que as coisas aconteçam logo, então a gente precisa ter calma, paciência, flexibilidade. Saturno e Netuno, eles inauguram um novo começo no grau 0 de Áries, né? Trazendo aí também Júpiter, que conduz a cura emocional, que ele sai de Câncer, né? Onde ele vai expandir o emocional e trazer a ideia do desapego como desapego às dores do passado, né? Uma cura do passado para que a gente possa se expandir, deixar ir coisas que estão bloqueando o nosso caminho e segue para a cura emocional do brilho pessoal, porque ele vai para Leão. Então é como se esse Câncer e Leão justamente o signo regido pelo Sol e o signo regido pela Lua, né? E ele muda de signo no meio do ano. É justamente o parto do bebê, né? Então ele sai de Câncer da mãe e é entregue ao pai, né? Ele é entregue ao mundo. Ele sai do interior e vai para fora. Então todos os planetas são numa sincronicidade de timing impressionante, junto com a mudança dos nodos também que acontece no meio do ano. Então, quer dizer, o meio do ano é um momento marcante realmente de transformação e de virada também, né? Apesar do início do ano trazer para a gente essa ideia de novo, de um ano de roda da fortuna e tudo mais, mas é o que eu falei, o início do ano é um pouco mais lento, é um pouco mais gestacional, e aí a gente vai para o segundo semestre, onde já não tem mais brincadeira, né? 47 do segundo tempo, tem que decidir, tem que agir, tem que fazer e tem que acontecer.
né? E aí o que acontece? A gente tem Marte ainda impulsionando a ação contínua sem retrocessos, porque ele não fica retrógrado em 2026. E temos os nodos lunares redirecionando o destino do sentir para o pensar e o pensar coletivo, as tecnologias, a união faz a força, né? Seguindo o nó do norte, seguindo aí para Aquário. Muito importante trazer aqui uma informação sobre a questão de que a gente deve dividir para multiplicar. A gente não deve manter as informações só para nós, a gente não é a nova riqueza que é a informação, né? Porque o Saturno sai do signo de Touro, que revolucionou as fontes e as bases dos nossos recursos materiais e segue para um signo de informação, de conhecimento, que é Urano, né? Então a gente tem que compartilhar o conhecimento para a gente poder crescer, se multiplicar, sabendo que a união faz a força. Então não adianta ir naquela vibe meio Capricórnio, daquela coisa assim, vou subir a minha montanha sozinho, não preciso de ninguém, não dependo de ninguém. Não, todos nós somos uma rede coletiva que dependemos um do outro de alguma forma. Inclusive em questão de pensamentos, né? Quanto mais a humanidade pensar positivo, entender a questão de que reclamar é clamar novamente aquelas coisas negativas para si, clama também para o campo energético da Terra. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser mais positivo, a gente precisa pensar positivo não só por nós, mas pelo coletivo, né? É isso que Aquário, nó do Norte, traz pra gente também, né? E temos os eclipses ativando aí o encerramento e renascimentos decisivos nessa direção da tecnologia, do coletivo, deixando um pouco aí para trás que o nó do Sul estará em Leão, a questão do egoísmo, da individualidade, de fazer as coisas só para mim, né? Saber que dividir é multiplicar. Na numerologia, a gente tem o número 1 que confirma esse chamado do iniciar, do começar, né? De liderar, de assumir a autoria da própria vida. É aquela história, você estava ali ensaiando a peça do teatro, agora a peça de teatro no primeiro semestre vai ser anunciada na mídia, e no segundo semestre você vai ter que aparecer no palco da vida, porque inclusive Júpiter ingressa em Leão, e o Leão é o quê? É você se colocar no palco, né? Nas luzes aí dos holofotes e tomar as rédeas da própria vida. Enquanto que a roda da fortuna, que é o arcano 10 do tarô, que será o regente desse ano, porque 2026, 2 mais 2, mais 6, né? 6 mais 4, 10. Então a gente tem aí a roda da fortuna como regente do ano para o tarô. Revela que o destino entra em movimento, que a roda, né? A roda da fortuna é essa carta aqui, que vocês podem ver, ó. É uma carta que fala de movimento, uma hora sobe, uma hora desce, né? Uma hora em cima, outra hora embaixo. Então, são movimentos que exigem adaptação. Então, a adaptabilidade é muito importante. E a gente tem que favorece a quem estará disposto, principalmente, a se reposicionar com inteligência e presença. Ou seja, a adaptabilidade, flexibilidade. Então, aprenda isso. Não adianta ser rígido, dizer assim que eu quero, assim que vai ser, né? Porque pode ser que aí o universo fale, não, meu filho. Não é bem por aí, né? A gente tem também um conselho para atravessar 2026 com vitória, é claro, né? Para a gente poder ser vitorioso nessa travessia, confie no que você é. Se você sabe quem você é, se você tem autoconfiança, se você já tem uma ideia de onde ir, siga adiante. Haja com propósito, adapte-se rapidamente às mudanças e não tema ocupar seu lugar no mundo, que aí de novo Júpiter em Leão, né? Quem ousar alinhar intuição, né? Nós temos lá o Marte no signo de Peixes no ano novo astrológico, né? Ação, atitude de Marte e visão de futuro, temos muitos planetas aí indicando o futuro para a gente, mostrando essa revolução tecnológica para a gente. Não apenas viverá um ano marcante, construirá passo a passo os alicerces de uma nova realidade para si e para o mundo. Um ano para ter coragem para se lançar a novos começos, com sabedoria e autoconfiança. Diga-se de passagem aqui que esses novos começos já foram plantados em 2025. Vão ser gestados agora no início de 2026 e nascerão aí no segundo semestre de 2026. Preparados para mudanças radicais e definitivas na vida, consolidadas agora, porque antes ele só deu uma ideia da história e agora os planetas vão ingressar e não voltam mais para os signos anteriores, né? Sem tempo para recuos, porque o Marte não fica retrógrado, né? Para se abrir ao novo. 2026 é um ano para o alto e avante. Decida seu destino e siga sua luz.
Então, gente, é um ano que não dá para ficar parado. Definitivamente, procrastinar jamais, recuar para pegar impulso, nem pensar. Então é para frente que se anda. Então vamos aos detalhes desse ano incrível que nós temos aí, que é 2026, que a gente vem se preparando desde 2025 para ele, né? Então, já falei que o ano de 2025 foi um ensaio para 2026, pois a gente teve vários planetas aí ingressando em alguns outros signos, né? Então, o 2026 ele já entra com essa vibe de renovação total e radical da nossa vida, né? E aqui a gente vai ver alguns itens, né? Desde Plutão, Júpiter, indo até Marte, os eclipses e a mudança de eixos dos nodos lunares para que a gente possa se guiar durante 2026. Então, Plutão em Aquário durante todo o ano de 2026. O que é isto? Né? Ele inaugura uma nova era do poder invisível, é o poder tecnológico, é o poder do Wi-Fi, é o poder do que você não pode ver, mas também das energias, porque Aquário fala do céu estrelado, fala de todas essas questões de astrologia, né? Da energia que existe, que move o mundo e que a gente não pode ver, a questão do pensamento positivo, quanto isso é forte, né? Então, pensar, saber, conhecer é poder, né? Então, essa tecnologia, a informação e a consciência coletiva se tornam verdadeiras moedas de valor, né? Há muitos, muitos anos atrás, há uns 20, 25 anos atrás, eu participei de uma palestra em que um rapaz falou uma coisa que me marcou profundamente. Ele falou assim: nós estamos vivendo a era do ter. Né, que é materialidade, é tangibilidade. E vamos passar, onde quem tem dinheiro, quem tem o material, é quem tem o poder. Nós estamos na transição para uma nova era em que a informação, o conhecimento, o saber será a grande moeda, será o grande valor. Então, quem conhece mais, quem estuda mais, quem se informa mais, quem está mais por dentro das coisas, está à frente das outras pessoas que ainda estão presas ainda às questões materiais e mais mundanas, né? Então, ele redefine esse Plutão em Aquário radicalmente a forma como a gente trabalha, como a gente se reconecta, né, como a gente fala com as pessoas, como a gente entende a humanidade como um todo, em que a união faz a força, a união é poder, né, estar no coletivo é poder, evitar se colocar no mundo como muito individualista, e principalmente porque os nodos lunares vão mudar, né? Então ele vai ficar na direção de Aquário. Agora, apesar do nodo lunar em Aquário norte, o nodo lunar norte, quando ingressa pelo final de Aquário, né? E como Plutão está no começo de Aquário, não há um encontro ainda esse ano entre Plutão e o nodo norte em Aquário. Então, a gente tem essa ideia de Plutão, né? Tem promessas de produtividade ampliada, com menos desgaste, tempo e energia, né? Essa conectividade que há aí, a gente vai ter um triângulo, um trígono muito bonito sendo feito por Plutão no início de Aquário com o Urano no signo de Gêmeos, né? Trazendo pra gente essa ideia de que a gente vai ficar mais perto das pessoas, mas ao mesmo tempo mais distante. Ou seja, as comunicações, a ideia dos tradutores de línguas do IA, né? A questão de você ter vídeo para poder falar com os familiares. Então, apesar de você estar distante, você também pode estar perto aí. Isso tudo vai revolucionar o nosso futuro, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vive tempos mais impessoais, mas também mais próximos. O conhecimento, a informação, a capacidade de interpretar dados se revelam como riquezas superiores às materiais. Então, a gente precisa se atualiza o universo. A gente precisa se atualizar, a gente precisa saber como que a IA funciona, como que eu posso colocar isso a meu favor, como que as tecnologias, os novos aplicativos podem me ajudar a trabalhar mais e melhor, a ter mais produtividade, trabalhar melhor e ter mais tempo para o lazer. Olha que interessante, porque aí, em vez de o tempo extra que você vai ganhar dentro dessa ideia de ganho de produtividade, você trabalhar mais. Não é essa a ideia. A ideia é você utilizar esse tempo de produtividade que você ganha para você aplicar na sua vida com diversão, com alegria, com curtir a vida, né? E ganhar mais dinheiro com isso, né? Então, Big Data, mídias, internet ficam super em evidência por um bom tempo, tá? Porque Urano fica em Gêmeos 7 anos e Plutão, como eu falei, fica lá os seus 18, 20 anos no signo de Aquário, né? Trazendo essa revolução tecnológica paulatinamente pra gente, mas serão anos de grande crescimento que a gente não sabe nem onde é que vai dar essa história de inteligência artificial. Então, de novo, aí a gente volta para a questão o Plutão, ele já ingressa 2026 em Aquário e continua 2026 em Aquário. Ele começa, pra você ter uma ideia, acho que ele começa no grau 1 de Aquário e vai terminar o ano no grau 2 ou 3
de Aquário. Então ele não anda tanto, ele vai, ele volta e tal, mas ele anda 1 ou 2 graus aí no ano de 2026. Então, a gente segue agora para Urano, que ingressa em Gêmeos, né, definitivamente, não volta mais para Touro, no dia 26 de abril de 2026. Então, esse Urano em Gêmeos, ele acende essa faísca da mente coletiva, né, das trocas, da comunicação, incendeia as mídias sociais, né, une a velocidade do ar e a coragem do fogo para acelerar ideias, porque ele também vai fazer bons aspectos com o Netuno e o Saturno, assim como o Plutão também vai fazer bons aspectos com o Netuno e o Saturno lá no signo de Áries, né? Conectar pessoas, transformar conhecimento em poder compartilhado, né? Foram 7 anos aí em Touro sacudindo as nossas bases, nossos recursos materiais, para a gente poder entender e saber o que a gente efetivamente deve dar valor na vida, né? Redefinindo e rompendo apegos, desmontando zonas de desconforto para a gente poder seguir, se arriscar ao novo, né? Então, ele muda esse eixo de transformação do ter para o pensar, né? Da ideologia, como eu falei agora, né? Da questão do conhecimento, do saber, pequenos cursos que podem me fazer evoluir muito, né? Então a gente pode também ter essa ideia de fazer cursos até corriqueiros, mas que façam a gente crescer bastante na questão de conhecimento. Então, esse Urano em Gêmeos vai revolucionar em tudo, tipo comunicação, tudo que é ligado ao mental, à comunicação, a deslocamento, a trânsito, a questão de transitar de um lugar para o outro, pequenas viagens, né, estudos, e favorecendo então essa ideia dos cursos rápidos, conhecimentos de assimilação veloz, novas formas de ensino também podem ser feitas, essa coisa do EAD, do estudo à distância, né, mas de uma outra forma, mais ligada e utilizando também a inteligência artificial, sempre ligados à tecnologia, inteligência artificial e mídias digitais, né? E essa ideia dele se unir a Plutão em Aquário, junto com o Saturno e o Netuno em Áries, né? Então, ao longo de todo esse ano, a gente vai ter esses bons aspectos entre esses planetas. E Urano atua como um amplificador, porque tudo que Gêmeos toca, ele dissemina. Ele joga para tudo quanto é lado. Né? Ele, da mesma forma que Júpiter e Sagitário ampliam, o Gêmeos, né? O Urano agindo ali em cima de Gêmeos, ele vai amplificar o compartilhamento de ideias, o compartilhamento de conhecimento, de saber, de tudo, e com isso a gente evolui mais na humanidade como um todo, que aí é o Saturno lá no signo de Aquário, né? Então ele acelera esses processos de inovação iniciados aí por Plutão no signo de Aquário, né? Então, a combinação entre esse ar e fogo pede um pensamento ousado, ação rápida, visão estratégica das coisas, né? Mas deixa um recado claro: o futuro não será construído por heróis solitários. Como eu falei, não adianta subir a sua montanha sozinha, né? A lógica de 2026 ela pede cooperação. Então, coopere, né? E aguarde também, porque você vai ter cooperação, né? A força está no grupo, na interação dos saberes, na capacidade de criar junto. Quem insistir em subir a montanha sozinho vai ficar para trás, né? Não porque tem menos talento que os outros, mas porque vai tender ao isolamento e aí não vai conseguir, né, seguir junto com todo mundo. Saturno, ele ingressa no signo de Áries no dia 14 de fevereiro e Netuno no dia 27 de janeiro. E eles ingressam definitivamente nessas datas no signo de Áries, marcando uma nova fase de vida. Então, a conjunção de Saturno e Netuno, nesse grau zero de Áries, é o fim de um ciclo interno profundo, porque eles fecharam todos esses ciclos da gente, passando por todos os signos dos zodíacos até peixes. Então, fecha essa ideia de um ciclo profundo de estruturação emocional, de curas interiores, de ressignificação de passado, né, de compreender onde a gente precisava colocar limites emocionais e nas relações. E eles seguem para essa nova era de ação mais consciente, porque aí eles seguem para Áries, onde sonhos ganham estrutura e a realidade passa a ser construída a partir do eu sou, do que eu quero, do que eu desejo para minha vida, do que eu quero conquistar. E não mais dentro daquela ideia de cumprir e preencher expectativas alheias, né? Então a gente segue nessa toada, e quando eles se unem no dia 20 de fevereiro, 6 dias depois que o
Saturno ingressa no signo de Áries, ele encontra Netuno de mãozinhas dadas, eles dão ali como se fosse aquela coisa da bolsa de valores, né? É o restart, é o começo de um novo dia, é o começo de um novo momento de vida, é o começo de um novo ciclo. E ali a gente tem a grande compreensão de muita coisa, muitas fichas vão cair, mas a principal ficha entre Saturno e Netuno é alinhar realidade com o sonho para não haver frustração depois. É ter disciplina, responsabilidade, ter confiança e ter fé que a gente vai chegar onde a gente deseja chegar, mas sempre unindo esses dois mundos, Saturno e Netuno. Quando Saturno e Netuno se uniram da última vez, foi em Capricórnio, ligado a estruturas mais obsoletas e mais tangíveis e duras do sistema geopolítico da gente, e aí teve a quebra do Muro de Berlim. Como eu disse em 2025, quando Saturno e Netuno se unissem em 2026, seria a nossa quebra dos muros internos. Não tem mais desculpa, não tem mais como, eu não sei quem sou, não sei o que quero, não sei para onde vou, né? É como se eles já tivessem passado por todos os signos do zodíaco e dado a chance da gente se conhecer o suficiente para saber o que eu quero, para onde eu vou e qual a direção a seguir. Então eles falam, tá aqui, tá na sua mão, agora segue adiante. É como se eles estivessem entregando as rédeas da vida para nós mesmos, né? Então, esse 2026, ele segue como um palco de transformação, de mudança radical, né? E Áries desloca esse processo do coletivo mundial para um território mais individual. Por isso que é a quebra dos nossos muros internos e não dos muros externos que existem nas estruturas geopolíticas mais obsoletas que tenderam a ruir nessa época aqui, porque o Netuno dissolveu as estruturas rígidas de Saturno no signo domiciliado no signo de Capricórnio. Então, aí a gente segue já para Júpiter, que entra o ano em Câncer, segue até 29 de junho, olha só, bem no meio do ano, gente, 29 de junho no signo de Câncer, e depois ele vai para Leão no dia 30. Né? Então, esse Júpiter em 2026, ele conduz essa travessia, né? Que começa com a gestação, que começa no acolhimento das raízes, desapegar do passado, ressignificar, e culmina na coragem de brilhar sendo quem a gente é, ensinando que a verdadeira expansão nasce da cura do passado e se consolida na alegria de ser quem a gente é, não tendo necessariamente que para ser amado, ser acolhido, a gente fique aí desejando cumprir as agendas de terceiros, e sim seguindo para nossa própria agenda. Então, a partir de junho, de 30 de junho, após 12 anos, né, Júpiter volta ao signo de Leão, porque ele passa um ano em cada signo, são 12 signos, então ele esteve em Leão há 12 anos atrás e agora ele volta para Leão novamente. E muda radicalmente o eixo da expansão do útero emocional, que é Câncer, né? E segue para o palco da vida, como eu falei, a gente gesta no primeiro semestre e nasce no segundo semestre como um novo eu, né? Renascido com a força de Saturno e Netuno, fazendo essa grande conjunção de mãozinhas dadas ali, unindo realidade com sonho no grau zero de Áries, né? Onde um mês depois o Sol ingressa em Áries e inaugura o ano novo astrológico com Marte em Peixes, né? Então tem todas essas coincidências, né, que acontecem. Em relação a Marte, né, que será em 2026 basicamente o que vai mover, né, porque é a atitude, a nossa ação dirigida, a nossa coragem, a nossa energia. Então ele rege esse motor do ano de 2026, ele transita de Capricórnio a Virgem, né? Então existem signos que ele não vai transitar. Então ele vai transitar de Capricórnio a Virgem sem fazer recurso, pois não há retrogradação, como eu falei, de Marte em 2026, né? Então, janeiro, fevereiro, o Marte, ele vai de Capricórnio para Aquário. Então, o Marte, ele ingressa em Capricórnio, ele ingressa 2026 em Capricórnio e aí ele segue para Aquário. Então, é um ano que vai começar com trabalho e inovação, né? Capricórnio e Aquário. Então, a atitude, a disposição para agir na direção de responsável e disciplinada para trabalhar, para conseguir conquistar aquilo que a gente deseja, de uma forma inovadora quando ele ingressar no signo de Aquário. Março, a gente tem Marte em Peixes, que será o regente do ano novo astrológico, porque ele rege Áries e o Sol estará a 0 grau de Áries, né? Então, nesse mapa do ano novo astrológico, ele estará no signo de Peixes e o agir torna-se um ato de fé e confiança, onde o movimento cura o medo e a paralisia. Gente, a frase do ano novo astrológico ação é a cura do medo. É não ter medo de agir, é sanar e curar todas as inseguranças que, inclusive, com o Saturno e o Netuno já ingressos no signo de Áries, já foram curadas.
né? Qualquer coisa que a gente coloca como desculpa é desculpa para procrastinar. Então, é para a gente poder tomar consciência que a gente já está pronto para começar um novo ciclo de vida. Abril e maio, Marte em Áries. Ação, ação, ação e atitude, né? Porque ele vai estar aí domiciliado no signo que ele rege, né? O território da força dele. Ele vai encontrar Saturno e Netuno, ele vai detonar de novo essa conjunção Netuno e Saturno, para a gente poder alinhar a realidade com o sonho novamente, né? Inaugura efetivamente novos começos, com potência muito simbólica aí, com essa junção com Saturno e Netuno, e combina impulso, disciplina e visão inspirada. Impulso, Marte, disciplina, Saturno e visão inspirada para as atitudes, o Netuno. Tá? Favorecendo iniciativas que nascem do alinhamento entre desejo e o propósito, né? Então, não se trata de agir por impulso cego, mas sim com responsabilidade, iniciar com coragem aquilo que já foi maturado internamente, ou seja, aquilo que já foi, que está sendo ali gestado dentro do eu interior. Final de maio e junho, Marte em Touro, aí é mão na massa, né, arregaçar as mangas para colocar a mão na massa e fazer o que precisa ser feito. Né? Você já sabe para onde você vai, você já sabe quem você é, agora é fazer e acontecer. Agir de forma a plasmar no mundo material aquilo que você sonha dentro de você. Julho, Marte em Gêmeos, ele ativa comunicação, aprendizado, mês excelente para poder fazer estudos, viagens pequenas, né? Tirar um pouquinho de férias ali, se divertir um pouquinho mais, né? É bom para negociações e também para processos intelectuais. Coragem para mudar de ideia. Por quê? Porque Marte vai encontrar com o Urano no signo de Gêmeos. Então, é uma coragem para que a gente consiga mudar, no caso Urano, de ideia, Gêmeos. Coragem, Marte. Né? Então, traz essa ideia. Outubro e novembro, agosto e setembro, Marte em Câncer. Aí é o momento da gente poder dar uma recolhida, para a gente poder se preparar aí para o nascimento desse bebê, né, como a mãe nos últimos meses ali da gestação prepara para receber esse bebê. Então é essa ideia de agir com mais sensibilidade, de acolher nosso passado com mais carinho, curando essas feridas emocionais, fortalecendo os nossos vínculos, as nossas raízes, né, para que nenhuma ventania possa nos derrubar. Outubro e novembro, Marte em Leão, né? Aí Júpiter já vai também estar lá em Leão. Então, ele vai encontrar com Júpiter e amplia o desejo de brilhar, liderar, se colocar no centro da própria vida. Então, é muito legal essa sincronicidade de planetas e de timings que acontecem durante todo o ano. Então, fique ligado, inclusive no céu do dia. Né? O céu do dia vai trazer todas essas informações para vocês, porque não dá para lembrar tudo. Né? Então, a gente vai passando para vocês dia a dia aí durante o ano. Dezembro, finalmente chegamos no final do ano. Marte vai para Virgem, fantástico, porque aí ele vai ajudar a gente a planejar 2027, porque Virgem é um signo de planejamento, de organização, né? Então a gente vai ter essa oportunidade de consolidar os aprendizados e alinhar estratégias futuras para o ano de 2027. Direcionando as nossas energias para a gente poder se organizar, fazer ajustes finos e um grande planejamento para o ano que virá, né? Temos também aí a questão que eu falei para vocês da transição do eixo nodal em 2026, né? Que deve ser avaliada e assimilada também com muito carinho. Como eu falei, sai de Virgem em Peixes, vai para Aquário e Leão, e o caminho passa a ser o da colaboração, da inovação, do compromisso com a evolução do todo. E em 2026 o destino nos lembra que o futuro não pertence a quem brilha sozinho, Leão, mas quem ilumina o todo. Né? Aí já é o Aquário que pensa no coletivo. Então, até agosto de 2026, tá vendo que vai tudo calhando para 2026 no meio do ano para poder fazer uma grande transição aí depois, né? Convida a cura do controle excessivo através da entrega consciente, que é a questão do Nó do Sul em Virgem, e ensina para a gente a confiar mais na vida, é tão necessário quanto saber planejar e organizá-la. Então não a gente ainda tem esse início de ano com esses dois eixos, trazendo para a gente a ideia do soltar, do confiar, do controlar menos, do estar mais presente, do sair do piloto automático para poder ir em busca dos nossos sonhos. E a partir de agosto de 2026, o eixo nodal ele segue para Aquário e Leão, redirecionando o nosso destino para o coletivo, para o futuro, para inovações tecnológicas, inteligência artificial, para não perder este bonde, né? E a cooperação e a visão de conjunto, despedindo-se do protagonismo egóico em favor do propósito maior. Ou seja, a gente tem que deixar um pouco de lado, achar que a gente é a última bolacha do pacote.
né? A gente tem que agir através da disseminação e como eu disse, né? Compartilhando o que a gente vai multiplicar. Sobre os eclipses que nós temos em 2026, a gente tem um no dia 17 de fevereiro, que acontece já no eixo novo, no signo de Aquário, a 28 graus, né? É um eclipse solar anular. É um eclipse que inaugura futuros possíveis, já vai abrindo a mente da gente, rompendo padrões mentais estagnados, antigos, para abrir espaço para uma nova visão coletiva. Então, depois a gente tem no dia 3 de março o eclipse lunar total no 12º grau de Virgem, né? O encerramento emocional que expõe excessos de controle, traz para a gente aí a visão daquilo em que a gente ainda está controlando, achando que a gente pode controlar alguma coisa, da autocobrança, do excesso de perfeccionismo, pedindo cura através da nossa aceitação das imperfeições, das coisas que a gente não pode controlar na vida, né? Ou das mudanças que acontecem que não são da nossa alçada e que às vezes são para melhorar a nossa vida e a gente nem percebe. No dia 12 de agosto, a gente tem o eclipse solar total no 20º grau de Leão. E aí é um renascimento da identidade. Né? Então, é um eclipse solar total que diminui o ego para poder crescer como um ser mais autêntico, sem tanto medo de críticas e sem tanto medo de ser julgado pelas outras pessoas, sendo quem se é com mais coragem, né? Reacende o direito de brilhar, criar e ocupar o próprio lugar no mundo. E aí, no dia 28 de agosto, a gente tem um eclipse lunar parcial em Peixes. Está vendo que os ciclos vão ser mesclados, né? Uma hora no eixo Aquário e Leão, outra hora no eixo Virgem Peixes, mas por proximidade de orbe. E esse último eclipse que fecha o ano em agosto é um eclipse de dissolução suave, provavelmente de fechamento de ciclo, que encerra inclusive ciclos emocionais e libera ilusões que já não sustentam a alma, ou seja, é a mensagem refletida do início do ano para a gente alinhar a realidade com o sonho para evitar frustrações, ou seja, controlar as nossas expectativas. Com relação à questão da numerologia, né? A gente tem 2026 como o ano 1, porque soma 10, 1 mais 0 dá 1. Então a gente tem um marco de reinício, autoria, coragem, onde a vida nos convida a escrever um novo capítulo a partir de quem realmente nós somos, porque o 1 fala do eu, do que eu quero, do que eu sou, de qual direção eu quero seguir, e é para crescer nessa direção. É um ano que não favorece hesitações prolongadas, procrastinações, nem dependência excessiva do externo, ou seja, dependa de você para seguir adiante, não fique sentado esperando alguma coisa acontecer, né? O 0 que está presente junto com na soma, né, do 2 mais 2 mais 6 que dá 10, amplia esse aspecto espiritual deste início, indicando que não se trata apenas de começar algo novo fora, mas de alinhar esse começo com um propósito mais elevado, consciente e totalmente autoral. Né? Então tem que ser autêntico, gente, não pode ficar copiando as outras pessoas, entendeu? Tem que ser você. 2026 ele é regido pelo arcano Roda da Fortuna, né? Um ano de viradas muito rápidas, porque a Roda da Fortuna uma hora tá aqui, outra hora tá lá, outra hora tá aqui, outra hora tá lá. Então a gente tem que estar ali sempre, não pode dormir no ponto. Se dormir no ponto, cai. Se dormir no ponto, perde o bonde. Entendeu? Então é essa a ideia da Roda da Fortuna, né? Destino em movimento, oportunidades que surgem se você não pegar, ela desaparece, sabe? Obstáculos também que às vezes surgem que de repente se resolvem. Então tem essas coisas muito rápidas, dinâmicas, né, dessa energia da roda da fortuna acontecendo, né? Mas se a gente está preparado para mudar e flexível o suficiente para saber lidar com esses altos e baixos da vida, a gente está numa boa, né? Então a roda da fortuna ensina que sorte não é acaso, né? Ela, a ideia de você estar preparado quando a oportunidade aparece, ou seja, apareceu a oportunidade, se você não estiver preparado, ela vai fugir, gente, porque o negócio, ó, é rápido aí, principalmente no segundo semestre de 2026. Então, gente, a ideia geral, zona, é essa aí, tá? Eu falei bem rápido porque já deu 43 minutos, se eu falasse mais devagar, ia dar mais de 1 hora. Então, o texto com todos os detalhes, né, dias que fazem essas mutações aí durante o ano, de um signo para o outro, definitivamente, né, com mais detalhes, informações, vocês vão encontrar nesse link que eu vou colocar aqui embaixo. Vocês cliquem nele, ele vai redirecionar vocês para a leitura do texto completo lá no site www.astrolumínio.com.br, e no Instagram eu vou colocar nos stories, tá bom? E no Facebook vocês terão também esses links lá
tanto no meu Facebook pessoal, como no Facebook da Astrolume, tá bom? Então eu vou terminando por aqui, para esse vídeo não ficar mais longo. Eu desejo a vocês, Astrolovers do meu coração, né, pessoas que amam o céu como eu amo, amam a lua, o sol e todos os astros e planetas, né, todos os pontos celestes aí, que esse ano de 2026 seja realmente o primeiro ano de nossas vidas, a grande virada, e nada será como antes. Não espere por acontecer, faça acontecer, tá bom, gente? Ó, um beijo para vocês e lembre, a ação é a cura do medo. Alinhe realidade com o sonho para não se frustrar depois. Bom, excelente, bom não, excelente, maravilhoso, cheio de entusiasmo e alegria, e brilhe bastante aí no segundo semestre com esse Júpiter aí lindíssimo no signo de Leão. Ó, um beijo para vocês, boa sorte e tchau, tchau. Dá um joia pra gente, eu esqueci de falar. Joinha aí pra gente, né? Curte aí o canal e se inscreve aqui em cima.